Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Diálogos da Gerovida. Nesse terceiro episódio, estou aqui com a minha querida parceira Maíra. Eu vou apresentar a Maíra para vocês e logo em seguida, como de costume, vamos direto ao assunto. A Maíra Borges, ela é formada em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, é geriatra pelo Hospital do Servidor Público Estadual IANSP, com experiência na área cognitiva e de terapias integrativas. Como disse, ela é recentemente a nova parceira da Gerovida. Maíra, seja muito bem-vinda ao nosso terceiro episódio do Diálogos da Gerovida. Vamos direto ao assunto. A minha primeira pergunta para você é a seguinte: você atende vários idosos, você tem uma larga experiência nesse atendimento em consultório e no hospital. E, do seu ponto de vista dessa experiência, quais são os maiores medos que essas pessoas apresentam em relação à velhice? Tudo bem? Super feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, na minha experiência, os principais medos são a perda da autonomia e da independência. Acho que esse, de longe, é o principal medo que as pessoas enfrentam, que é de adoecerem, nesse processo todo de envelhecimento, acabarem perdendo a autonomia, a independência que elas têm. O medo de perder a memória, o Alzheimer ele é muito temido, né? E eu tenho muitos pacientes que me relatam o medo de ficar sozinhos, de serem esquecidos, de serem deixados de lado. Nossa, isso é muito interessante, assim, essa questão da experiência mesmo da solidão, o medo de ser esquecido, e muito em voga essa questão mesmo do medo da doença de Alzheimer, né? E você Sim. comentando sobre essas queixas, esses medos, me ocorreu também que eu tenho todo um trabalho com pessoas adultas e várias pessoas apresentam para mim a questão do medo da morte. Então, não necessariamente seria o medo de envelhecer, mas como a velhice é a última etapa, né, do ciclo vital, né, o próximo passo é a morte. Muitas pessoas têm medo da morte. Então, como que é isso para você? Os idosos que você atende em consultório, no hospital, eles apresentam também este medo da morte? Sim, com certeza. E até eu acho que é um dos motivos para mim que a velhice ela é tão... o processo de envelhecimento, né, ele é muito desvalorizado por conta do medo da morte. Porque ninguém quer envelhecer, porque, consequentemente, as pessoas já têm montado na cabeça que vai envelhecer e que vai ficar doente e que vai morrer. É como se a gente já tivesse pré-determinado na nossa cultura, né, de que envelhecimento ele é igual a declínio, ele é igual a doença, né, como se não fosse possível envelhecimento saudável. Então, as pessoas têm muito medo de chegar ao fim, de ficarem doentes, morrerem, de ficarem dependentes, né? Eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a velhice é desvalorizada, né? Assim, eu não quero envelhecer, porque eu não quero morrer, eu quero continuar aqui. Nossa, super concordo com você, né? Essa é uma luta da Gerovida que nós temos feito desde que nós criamos a Gerovida em 2008, é essa desmistificação do processo de envelhecimento, né? Claro que existe essa possibilidade, nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, mas existe também a possibilidade de longevidade saudável. E você, Com certeza. como geriatra, você teve toda a sua formação na área de medicina, e você resolveu ampliar os seus olhares, procurar outras formações, outros conteúdos. Me conta um pouquinho por que você procurou ampliar esse olhar para além da medicina. Eu sempre fui muito curiosa, né? E eu sou uma pessoa que eu valorizo muito novos aprendizados, eu gosto de expandir meus horizontes. Então, ao longo da formação de medicina, eu fui percebendo a medicina muito limitada. É claro, a gente já avançou muito ao longo desses últimos anos, né? Ao longo de toda a história da medicina, né? A gente já avançou muito, mas existe um mundo de coisas que a medicina não consegue explicar, né? Que a ciência que eu aprendi na faculdade não consegue me explicar. Então, já depois de ter terminado geriatria, eu fiz uma formação em Reiki. E aí foi meu primeiro contato com o mundo energético. E assim, foi um processo maravilhoso para mim.
Inclusive, eu fico muito feliz que hoje o SUS já consiga disponibilizar terapias integrativas para as pessoas, porque até o meu marido, que é extremamente cético, viu resultados com o tratamento e, para mim, foi uma iniciação muito importante. E aí, agora, nesse último ano, eu acabei fazendo uma formação para dar aula de meditação. E aí, foi, eu acho que, onde se expandiram mais os meus horizontes. Acho que a cada formação, os meus horizontes vão se expandindo mais e eu vou me sentindo mais apta a exercer melhor a minha missão. Essa última semana eu comecei um curso de atualização em comunicação compassiva também, que é essencial para qualquer profissional da área da saúde, né? Então, eu estou sempre procurando pecinhas para encaixar no meu quebra-cabeça. Eu acho que isso me dá uma oportunidade maior, assim, de poder executar melhor o meu trabalho, de poder ir de encontro ao meu propósito mesmo. É interessante esse seu olhar, essa sua ampliação de olhar, e aí você como médica, geriatra, assim, o que que você, por que que você acha que é importante, não só o geriatra, mas os profissionais que trabalham com pessoas adultas e idosas, terem esse olhar mais ampliado? Por que que seria importante isso? É assim, na verdade, porque o processo de envelhecimento, ele é muito heterogêneo, né? Isso, inclusive, é o que eu mais amo na geriatria. É impossível generalizar. Você não tem como generalizar na geriatria, porque cada pessoa tem suas peculiaridades. O processo de envelhecimento, ele é individual, ele é muito particular. Cada pessoa passa por um processo diferente. Então, eu acho que é muito importante ter um profissional que, além da dimensão física, ele consiga avaliar a dimensão social, mental, emocional e espiritual do paciente, porque só assim a gente consegue entender o que o paciente espera desse processo de envelhecimento e como que eu vou planejar isso junto com ele. E você já falou um pouquinho assim que vai além, né, dessa questão do corpo físico, né? Então você falou anteriormente, nós comentamos sobre a questão, né, do medo, né? Quais são os medos, né? Ficar doente, a perda de autonomia, a questão de memória. Então tem muito essa questão, né? Assim, não vamos dizer que a velhice é uma coisa maravilhosa, romântica, não. Nós sabemos que existe sim essa possibilidade de as pessoas envelhecerem com doenças, com problemas de saúde, as doenças crônico-degenerativas que estão aí. Mas você como geriatra, além de cuidar do corpo físico, o que mais você recomenda para que as pessoas possam ter essa possibilidade de envelhecer e ter uma longevidade mais saudável? É assim, eu acho que é exatamente isso. A gente não pode romantizar. Eu acho que é muito importante você não trazer falsas expectativas para o seu paciente. Até por isso é importante conhecer todas as dimensões desse indivíduo, porque eu preciso saber exatamente qual que é a expectativa dele, qual que é o processo pelo qual ele está passando, para que ele não crie falsas expectativas, né, de rejuvenescimento, enfim. A gente sabe que claro que tem, como todas as idades, tem suas dificuldades e tem as suas belezas. Então, assim, para mim, uma longevidade saudável, ela vai muito além do que a receita de bolo que a gente está acostumado. Porque, assim, exercício físico e ter uma alimentação adequada é receita de bolo. A gente já sabe disso. Mas eu acho que longevidade saudável vai além disso. Eu acho que é preciso autoconhecimento. A gente tem que se conhecer. E o autoconhecimento, ele te traz esse empoderamento sobre a sua saúde. É impossível você se empoderar, você se apropriar do seu processo de saúde sem autoconhecimento. Porque eu falo que a terapêutica de sucesso é uma via de mão dupla, né? Então, foi-se o tempo em que o médico era colocado num pedestal, inatingível, e ele que decidia a vida do paciente. O paciente, ele tem o direito e o dever de se apropriar do cuidado dele, de agir de estar ativo mesmo no processo de cuidado. E para isso ele precisa saber o que ele quer e o que ele espera desse processo. E isso é impossível sem autoconhecimento, né?
Como você estava falando, uma das coisas que ajuda no autoconhecimento é a questão da meditação, né? Então, desse curso que você fez, da sua experiência que você está tendo com a questão de meditação com os seus pacientes, como que a meditação pode auxiliar nesse processo? E já pensando, indo para o final do programa, para o encerramento, não, como falamos, não vamos negar que existem os aspectos negativos do envelhecimento, da longevidade, mas de que mensagem você deixaria de esperança ou até de dicas práticas para que as pessoas de modo geral, possam ter uma longevidade saudável e nós possamos conseguir criar uma sociedade mais saudável. Tá? Então, essa questão da meditação e a mensagem final, Maíra, por favor. Sim, a meditação, para mim, ela é uma das ferramentas de autoconhecimento mais poderosas que existe, né? Você tem um encontro consigo mesmo, com seus aspectos desconhecidos, propicia um entendimento de questões que muitas vezes ficam escondidas, né, para a gente, ficam no nosso subconsciente. É uma oportunidade de abraçar as nossas sombras também, porque só quando a gente se aceita inteiramente é que a gente consegue alcançar uma cura mais profunda. Se eu me conheço melhor, se eu me aceito melhor, eu também aceito melhor o outro. Então, consequentemente, eu melhoro as minhas relações sociais. Eu amplio o meu ciclo social. E isso é determinante para a longevidade. Existem até alguns estudos que mostram que existe uma relação muito grande entre longevidade e vínculo. O vínculo social é extremamente importante para que a pessoa seja longeva. Então, você conseguir ampliar essa rede é muito importante. Agora, a gente está durante a pandemia, então acaba acontecendo muito mais por Zoom, por ferramentas online, né, para a gente conseguir fazer esses encontros. Então, as aulas presenciais eu acho que é o que é mais interessante, porque é o momento, talvez, de você estar num grupo de meditação, de você também conseguir fazer novos contatos, novas amizades, ampliar mesmo o seu ciclo. Além disso, é eu entrar em contato com a espiritualidade, né? Que a gente falou das dimensões, da importância de abordar todas as dimensões. Isso sem falar da importância, né, dos benefícios físicos e mentais, né? Comprovadamente, a meditação ela melhora funções cognitivas, memória, foco. Existem estudos já demonstrando que o benefício é o mesmo para uma pessoa de 80 anos que comece a meditar e uma pessoa de 19 anos. Não existe limite. Então, eu tenho uma melhora na memória, que é tão assustadora, né? A perda da memória para as pessoas, das funções cognitivas, eu tenho uma diminuição do risco cardiovascular, eu auxilio o controle da dor, aumento da energia, equilíbrio emocional, redução da depressão. Acho que a gente poderia passar a tarde toda aqui falando de benefícios da meditação e isso não se esgotaria, né? Mas a minha mensagem final que eu queria deixar é: invistam na saúde de vocês o mais precocemente possível. Encontrem um profissional de saúde com uma visão abrangente, que inclua você nas decisões mais importantes da sua vida, que te ajude a encontrar o melhor caminho e que esteja disposto a percorrer esse caminho do seu lado, porque isso também é muito importante. Aproprie-se do seu processo de envelhecimento. Orgulhe-se de todos os seus aspectos, porque às vezes a gente tem alguns aspectos que não são legais, e daí a importância da meditação também, de conhecer esses aspectos e se orgulhar desses aspectos também, porque todos eles juntos é que fazem da gente o ser único que cada um é. E cada um consegue dar uma contribuição única para o mundo. Então comecem a meditar para ontem. Se conheçam melhor. Isso é, acho que, a mensagem principal que eu queria deixar. Acho que só através desse autoconhecimento, desse empoderamento mesmo, que eu gosto de trazer para os meus pacientes, é que é possível encontrar, enxergar, na verdade, a longevidade saudável. Porque ela existe à sua disposição, você só precisa enxergá-la.
Concordo plenamente, Maíra. E eu comecei esse exercício, né, de se cuidar precocemente, muito realmente depois que eu terminei o mestrado e que eu comecei a pensar sobre isso. E já faz acho que um ano e pouquinho, também comecei com a questão de meditação, né, faço diariamente, eu vejo super melhoras na minha vida. Então, super concordo com a sua forma de pensar, com o seu trabalho, né? E não é à toa que iniciamos uma parceria. Muito bom, Maíra. Ótima sua participação no nosso episódio do Diálogos da Gera Vida. Agradeço imensamente a sua participação nesse terceiro episódio do Diálogos da Gera Vida. Eu que agradeço, Wanda. Eu que agradeço. É maravilhoso, assim, fazer parte disso com vocês. Fiquei extremamente lisonjeada de ter participado disso. Gratidão. Obrigada por tudo. E até a próxima. Isso. Então, por hoje é isso. Aguardamos vocês no próximo episódio do Diálogos da Gera Vida. Até mais. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você então gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!